Hoje a gente vai falar um pouquinho do terceiro dia da criação e do que a gente chama na Kabbalah de firmamento. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bereshit, hoje focando nos parágrafos 62 e 63 do Zohar, sexto ano de leitura. Bom, se o segundo dia da criação, como a gente falou nos vídeos anteriores, era de separação, o terceiro dia é de união ou de harmonização. Então é um dia considerado muito mais positivo para Kabbalah. Inclusive, a gente falou no vídeo de segunda-feira, né, ou da segunda-feira, não o que eu lancei segunda-feira, que a segunda-feira é vista pela Kabbalah como um dia não muito bom para começar coisas. E justamente a terça é melhor por causa disso, né? É um dia de harmonia, tá? Bom, e aí a Kabbalah explica para nós, o Zohar explica para nós, que a terça-feira tem aí uma energia muito mais positiva, talvez uma das energias mais positivas da semana, comparada à do Shabat, né, que aí é uma energia de santidade, quando o mundo chegou na harmonização mais completa possível, a de completude mesmo, acabou a criação, né. Bom, e aí o Zohar explica que, em termos técnicos, o que acontece? Essa completude que está sendo, essa harmonia, desculpe, que está sendo conseguida, é porque agora tem a coluna do meio. Até o dia 2 da segunda-feira tinha só as oposições, coluna da direita e da esquerda, e agora no terceiro dia tem a coluna do meio. Bom, e com a coluna do meio, o Zohar introduz o conceito de o firmamento. Se você for ler lá na Bíblia, quando está criando o mundo, tem a separação das águas, que a gente discutiu nos vídeos anteriores, e Deus fala que no meio, entre as águas, fica o firmamento. Bom, o Zohar explica para nós um pouquinho o que é esse firmamento do ponto de vista técnico. É a energia que fica entre Binah e Yesod, tá? Duas firotas ali da árvore da vida. E se você for fazer a contagem, entre Binah e Yesod nós temos 5 sfirot. Nós temos Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach e Hod. Então o Zohar explica para nós que o firmamento é composto por 5 partes, tá? O firmamento a gente usa uma palavra, parece que é uma coisa só, mas na verdade são 5 partes. E aí o Zohar entra também um pouco em detalhes, tá? Para dizer que, na verdade, esse firmamento, portanto, tem subpartes. Como assim? Vamos lembrar que sempre que eu falo de esfirot, eu posso entrar nos subníveis. Uma esfirá tem 10 esfirot dentro dela, que tem 10. Então eu posso falar de Hesed, mas tem 10 dentro de Hesed, que tem 10. E aí o Zohar explica que, na verdade, então, essas 5 podem se tornar 500. Tá? Ele explica que isso também é ligado a Binah, porque Binah sempre a gente trabalha na casa da centena. Enfim, o Zohar acaba explicando que esse firmamento tem 500 partes, não só 5. Tá? Portanto, qualquer coisa que tenha que vir de Binah para Yesod passa por esse firmamento, que são essas 5, e na verdade passa por 500 partes. E aí, para terminar, o Zohar explica que essas 500 partes são nada mais, nada menos do que partes temporais, ou seja, anos. São 500 anos. E o Zohar entra numa reflexão final, dizendo que não são anos como a gente conhece aqui na Terra. Tá? Isso a gente é uma noção muito clara para nós na Kabbalah. Na Terra, a gente tem aquela visão que a gente chama de linear do tempo. Né? Passado, como se estivesse atrás de nós, presente, como se fosse agora, e futuro, como se estivesse à nossa frente. E a gente tem, por exemplo, 500 anos, uma noção. Não é essa noção, né? O Zohar está falando, não é essa ideia de 500 anos. Neste nível que nós estamos falando, acima de Yesod, 500 anos passa como um piscar de olhos, tá? Mas, do ponto de vista espiritual, se a gente tivesse, por exemplo, se a gente fosse um anjo, ou se a gente estivesse falando do ponto de vista de Deus, são esses 500 anos, porque está passando por essas 5 sfirot. Então, para algo se materializar, digamos, vir de Binah para Yesod, como eu dizia, demora 500 anos, não terrenos, mas quer dizer que ele tem que passar por 5 níveis, ou por 5 filtros. Então, para Deus, para os anjos, é um piscar de olhos. Para nós, significa que tem que passar por etapas, né? Que a coisa não é tão fácil assim. Mas elas passam, né? Isso acontece o tempo inteiro, e uma vez que passou, chegou em Yesod, aí falta só um passinho final, que é passar para Malchut. E isso começa a acontecer, vamos dizer assim, do 4º dia da criação em diante, que são os próximos relatos que a gente vai ter na história da Bíblia, né? Em Gênesis, e o Zohar a partir dos próximos parágrafos. Um bom dia a todos e tudo de bom.